Análise dos dados. Há muitas maneiras de formular e analisar os dados referentes ao comportamento humano. O plano da estrutura da minha investigação pode ser sumariado como segue. Primeiro, uma classificação das variáveis das quais o comportamento é função e um levantamento dos processos através dos quais o comportamento se modifica quando qualquer dessas variáveis for alterada. Fornecerei uma visão mais ampla do organismo como um todo. Serão examinadas certas disposições complexas nas quais uma parte do comportamento do indivíduo altera algumas das variáveis das quais outras partes são função. São as atividades que descrevemos dizendo, por exemplo, que o indivíduo se controla, acha uma solução para um problema ou tem consciência do seu próprio comportamento. Posteriormente, analisarei a interação de dois ou mais indivíduos em um sistema social. Frequentemente uma pessoa faz parte do meio ambiente de outra, e esta relação é em geral recíproca. Um relato adequado de um episódio social determinado explica o comportamento de todos os participantes. Depois realizarei uma análise de várias técnicas através das quais o comportamento humano é controlado pelo governo, pela religião, pela psicoterapia, pela economia e pela educação. Em cada um dos campos assinalados, o indivíduo e a agência de controle constituem um sistema social onde faz-se necessário um exame da cultura total como um ambiente social, e um diálogo geral sobre o problema do controle do comportamento humano. O plano é, obviamente, um exemplo de extrapolação do simples ao complexo. As relações e os processos básicos dessa seção derivam-se de dados obtidos sob condições que se aproximam bastante de uma ciência exata. Existirão exemplos complexos de comportamento humano tirados de certos campos do conhecimento que são analisados com base nesses processos e nas relações mais simples. O procedimento é com frequência acusado de reducionismo. Se nosso interesse reside principalmente nos princípios básicos, recorremos à matéria deste tipo como uma espécie de teste da adequação de nossa análise. Se, por outro lado, nosso interesse está no caso complexo, ainda temos muito a ganhar com a utilização de formulações obtidas em circunstâncias mais favoráveis. Por exemplo, fatos históricos e comparativos sobre determinados governos, religiões, sistemas econômicos, levaram a certas concepções tradicionais do indivíduo que se comporta, mas cada uma dessas concepções tem sido apropriada somente para aquele conjunto de fatos de que foi derivada. Esta restrição mostrou ter uma séria desvantagem. A concepção do homem, resultante do estudo dos fenômenos econômicos, tem pouco ou nenhum valor no campo da psicoterapia. A concepção do comportamento humano desenvolvida para o uso no campo da educação tem pouco ou nada em comum com aquela empregada na explanação de procedimentos legais ou governamentais. Uma análise funcional básica, contudo, nos proporciona uma formulação comum do comportamento do indivíduo com a qual podemos discutir assuntos em quaisquer dessas áreas e finalmente considerar o efeito do ambiente social, como um todo, sobre o indivíduo. Devemos reconhecer certas limitações no trato com fatos históricos e comparativos. Com frequência somos instados a explicar mais coisas sobre o comportamento humano do que outros cientistas em seus respectivos campos. Como será possível descrever o comportamento de personagens históricas ou literárias? Por que não pôde Hamlet matar o seu tio para vingar a morte do pai? Quais foram os reais motivos de Robespierre? Como podemos explicar os quadros de Leonardo? Era Hitler paranoico? Questões deste tipo têm um tremendo interesse humano. Muitos psicólogos, historiadores, biógrafos e críticos literários, com a firme convicção de que podem ser respondidas, tentaram respondê-las. Mas talvez não seja assim. Faltam as informações necessárias para uma análise funcional. Ainda que façamos conjecturas plausíveis sobre as variáveis que atuam em cada caso, nunca poderemos estar seguros. Questões comparáveis no campo da física, química e biologia também só podem ser respondidas de modo limitado. Porque teria desabado o velho campanário da Praça de São Marcos em um monte de tijolos. O físico poderá saber como a argamassa era preparada no tempo em que o campanário foi construído, em que condições atmosféricas se desintegrou, e assim por diante. Contudo, ainda que possa dar uma explicação plausível, não pode justificar com certeza o desabamento. O meteorologista não poderá descrever o dilúvio que levou a Arca de Noé ao Monte Arara, nem o biólogo explicar a extinção do fronte. O especialista dará a mais plausível explanação de um evento histórico.
Mas se falta a informação necessária, não pode ser rigoroso no relato como requer o quadro de referência de uma ciência. O cientista está sob pressão ainda maior para responder a questões semelhantes a respeito do comportamento humano. Pode sentir, ou ser forçado a aceitar, o desafio daqueles que pretendem dar respostas válidas. Mais ainda, suas respostas podem ser de grande importância prática. O clínico, por exemplo, pode ser chamado a interpretar o comportamento de seu paciente em ocasiões em que as informações obtidas estão longe de ser adequadas, e é sempre mais difícil para ele que para o físico dizer que não sabe. A objeção mais comum a uma análise funcional completa é, simplesmente, que não pode ser levada a efeito, mas o único indício que se tem disso é que ainda não foi levada a efeito. Não há razão para desanimar com este fato. O comportamento humano é, talvez, o objeto mais difícil dentre os que já foram alvo dos métodos da ciência, e é natural que o progresso seja lento. É encorajador refletir, contudo, que a ciência raramente avança em um mesmo ritmo. Por vezes o progresso é difícil apenas porque um aspecto particular de um objeto recebe grande atenção quando é improdutivo e sem importância. Uma pequena mudança no ponto de ataque é suficiente para trazer um avanço rápido. A química passou a andar a passos largos quando se reconheceu que os pesos das substâncias que se combinavam, e não suas qualidades ou essências, eram as coisas importantes que deveriam ser estudadas. A ciência da mecânica progrediu rapidamente quando se descobriu que as distâncias e os tempos eram mais importantes para certos propósitos que a forma, o tamanho, a cor, a dureza e o peso. Diferentes propriedades ou aspectos do comportamento vêm sendo estudados durante anos com variados graus de sucesso. Mas uma análise funcional que especifica o comportamento como uma variável dependente e se propõe descrevê-lo com base nas condições físicas observáveis e manipuláveis é bastante recente. Já provou ser uma formulação promissora, e, enquanto não for testada, não há razão para profetizar um fracasso. Reflexos condicionados ou não, o homem-máquina. O comportamento é uma característica primordial dos seres vivos. Quase o identificamos com a vida propriamente dita. Qualquer coisa que se mova é tida como viva, especialmente quando o movimento tem direção ou age para alterar o ambiente. O movimento acrescenta verossimilhança a qualquer modelo de um organismo. O fantoche começa a viver quando se move, e ídolos que se movam ou lancem fumaça infundem mais pasmo. Automatos e outras criaturas mecânicas nos entretêm só porque se movem. E há certo significado na etimologia do desenho animado. As máquinas parecem viver simplesmente porque se movem. É lendária a fascinação pelas escavadeiras mecânicas. Máquinas menos familiares podem parecer realmente assustadoras. Sabemos que somente os povos primitivos confundem-nas, hoje em dia, com criaturas vivas, mas houve tempo em que elas eram estranhas para qualquer um. Quando Wordsworth e Coleridge certa vez passavam por um engenho a vapor, Wordsworth comentou que era quase impossível evitar a impressão de vida e volição. Sim, disse Coleridge, é um gigante com uma ideia fixa. Foi um brinquedo mecânico que imitava o comportamento humano que levou à teoria do que atualmente chamamos ação reflexa. Na primeira metade do século XVII, certas figuras que se moviam foram instaladas em jardins públicos e privados, como meios de divertimento. Eram operadas hidraulicamente. Uma jovem passeando por um jardim poderia pisar sobre uma pequena plataforma oculta. Isto abriria uma válvula por onde entraria água em um pistão, e uma figura assustadora poderia saltar dos arbustos para amedrontá-la. René Descartes sabia como esses mecanismos funcionavam, e sabia também o quanto se pareciam com criaturas vivas. Considerou a possibilidade de usar o sistema hidráulico para explicar também o funcionamento dos seres animados. Um músculo aumenta de volume quando move uma perna, talvez seja inflado por fluido vindo do cérebro através dos nervos. Os nervos que se estendem da superfície do corpo ao cérebro podem ser os fios que abrem as válvulas. Descartes não afirmou que o organismo humano funciona sempre desta maneira. Defendia a explicação principalmente para os animais, mas reservou uma esfera de ação para a alma racional, talvez sob pressão religiosa. Contudo, não muito tempo depois foi dado o passo seguinte, com a doutrina completa do homem-máquina. A doutrina não deveu sua popularidade à plausibilidade, não havia apoio digno de confiança para a teoria de Descartes,
mas ante as chocantes implicações teóricas e metafísicas. De lá para cá, duas coisas aconteceram. As máquinas tornaram-se mais parecidas com criaturas vivas, e os organismos vivos têm sido encarados cada vez mais como máquinas. As máquinas contemporâneas não são apenas mais complexas, mas são deliberadamente preparadas para operar de modo muito semelhante ao comportamento humano. Engenhos quase humanos fazem parte de nossa experiência diária. Portas que nos veem chegar e abrem-se para que passemos. Elevadores que memorizam nossas ordens e param no andar certo. Mãos mecânicas que retiram itens imperfeitos em uma linha de montagem. Outras que escrevem mensagens bastante legíveis. Calculadoras mecânicas ou elétricas que resolvem equações muito difíceis ou muito demoradas para os matemáticos. Em resumo, o homem criou a máquina à sua própria imagem. E, como resultado, os organismos vivos perderam algo de sua singularidade. Ficamos muito menos assustados com as máquinas que os nossos ancestrais, e menos inclinados a atribuir ao gigante sequer uma ideia fixa. Ao mesmo tempo, descobrimos mais sobre como funciona o organismo vivo e somos mais capazes de reconhecer as propriedades que tem em comum com as máquinas. Ação reflexa. Descartes deu um passo importante ao sugerir que parte da espontaneidade das criaturas vivas era apenas aparente e que, às vezes, o comportamento podia ser iniciado por uma ação externa. A primeira grande prova de que ele havia imaginado corretamente a possibilidade de um controle externo surgiu 2 séculos mais tarde com a descoberta de que a cauda de uma salamandra, quando uma parte fosse tocada ou perfurada, mover-se-ia mesmo que a cauda já tivesse sido cortada do corpo. Fatos desta ordem são hoje corriqueiros, e há muito adaptamo-nos às crenças para que deles dessemos conta. Ao tempo da descoberta, contudo, houve grande agitação. Viu-se nisso uma injúria às teorias predominantes da responsabilidade dos agentes internos pelo comportamento. Se o movimento da cauda amputada podia ser controlado por forças externas, seria este comportamento de natureza diferente quando efetuado pela salamandra intacta? Se não, que dizer das causas internas usadas até então para explicá-lo? Como resposta, sugeriu-se seriamente que a vontade deveria coexistir com o corpo e que alguma parte dela ainda estaria investida na parte amputada. Mas o fato de que se tinha identificado um evento externo que poderia substituir, como na arrojada hipótese de Descartes, a explicação interior permaneceu. O agente externo veio a ser denominado estímulo. O comportamento por ele controlado denominou-se resposta. Juntos, compreendem o que foi chamado um reflexo, segundo a teoria de que os distúrbios causados pelos estímulos passavam pelo sistema nervoso central e eram refletidos outra vez para os músculos. Cedo verificou-se que causas externas semelhantes podem ser demonstradas no comportamento de grandes porções do organismo. Por exemplo, no corpo de uma rã, um gato ou um cão em que a corda espinhal tenha sido seccionada na base do crânio. Logo reconheceram-se reflexos que incluem partes do cérebro, e agora é de conhecimento comum que no organismo intacto diversas espécies de estimulações levam a reações quase inevitáveis da mesma natureza reflexa. Muitas características desta relação foram estudadas quantitativamente. O tempo que decorre entre o estímulo e a resposta, a latência, tem sido medido com precisão. A magnitude da resposta vem sendo estudada como função da intensidade do estímulo. Descobriram-se outras condições do organismo que são importantes para uma descrição completa. Por exemplo, pode haver fadiga em um reflexo pela repetição rápida da eliciação. O reflexo foi, a princípio, estreitamente identificado com eventos neurais hipotéticos no assim chamado arco reflexo. A divisão cirúrgica do organismo foi uma útil ponta de lança, pois fornece método simples e eloquente para a análise do comportamento. Mas a análise cirúrgica deixou de ser necessária logo que foi entendido o princípio do estímulo e logo que foram descobertas as novas técnicas para manipular de outras maneiras conjuntos complexos de variáveis. Eliminando algumas condições, outras mantendo constantes e variando outras ordenadamente, as relações básicas puderam ser estabelecidas sem dissecação e expressas sem teorias neurológicas. Diante de uma violenta oposição foi que se estendeu o princípio do reflexo para abranger comportamentos que incluíssem cada vez mais todo o organismo. A natureza reflexa do animal espinhal foi criticada pelos proponentes de uma vontade espinhal.
O argumento que ofereciam para sustentar uma causa interior residual consistia em que certos comportamentos aparentemente não podiam ser inteiramente explicados em termos de estímulos. Quando as partes superiores do sistema nervoso foram incluídas, e quando o conceito se estendeu ao organismo intacto, encontrou-se o mesmo tipo de resistência. Mas os argumentos de espontaneidade, e os de entidades explicativas que a espontaneidade parece exigir, assumem formas tais que precisam sempre recuar ante o acúmulo dos fatos. A espontaneidade é uma prova negativa, mostra a fraqueza da atual explicação científica, mas não demonstra por si própria a versão alternativa. Por sua própria natureza, a espontaneidade deve cair por terra com o avanço da análise científica. Quanto mais o comportamento dos organismos for explicado com base nos estímulos, mais e mais se reduzirá o território ocupado por explicações interiores. A vontade bateu em retirada pela espinha dorsal, primeiro das partes inferiores e depois das partes superiores do cérebro, e, finalmente, com o reflexo condicionado, escapou pela fronte. A cada estágio, parte do controle do organismo passou de uma entidade interior hipotética para o meio ambiente exterior, o âmbito da ação reflexa. Certa parte do comportamento é, pois, eliciada por estímulos, e é especialmente precisa nossa previsão desse comportamento. Quando fazemos incidir um raio de luz sobre o olho de uma pessoa normal, a pupila se contrai. A secreção de saliva quando sorvemos suco de limão. Quando elevamos a temperatura de 1/4 a um certo ponto, os pequenos vasos sanguíneos da pele se dilatam e o sangue vem à superfície da pele enrubescendo-a. Usamos estas relações para muitos propósitos práticos. Quando é necessário induzir vômitos, empregamos um estímulo adequado, um líquido irritante ou colocando um dedo na garganta. A atriz que precisa chorar lágrimas verdadeiras recorre ao sumo de cebola borrifado no lenço. Como estes exemplos sugerem, muitas respostas reflexas são executadas pelos músculos lisos, por exemplo, os músculos das paredes dos vasos sanguíneos, e pelas glândulas. Estas estruturas relacionam-se particularmente com a economia interna do organismo. São provavelmente de maior interesse para o conhecimento dos comportamentos reflexos emocionais a serem discutidos no capítulo 10º. Outros reflexos empregam os músculos estriados que movem o arcabouço esquelético do organismo. Exemplos: o reflexo patelar e os outros que os médicos utilizam para diagnóstico. Mantemos nossa postura, estando em pé ou andando, com a ajuda de uma rede complexa destes reflexos. Não obstante a importância que os exemplos sugerem, é verdade ainda que, se reunirmos todos os comportamentos que caem na categoria de simples reflexo, teremos apenas uma pequena fração do comportamento total do organismo. Não era isto que esperavam os primeiros investigadores. Vemos agora que o princípio do reflexo ficou sobrecarregado. A entusiasmante descoberta do estímulo levou a exageros. Não é nem plausível nem aconselhável conceber o organismo como um complicado João Minhoca, com um vasto repertório de truques, cada qual posto em movimento pelo cordel apropriado. A maior parte do comportamento do organismo intacto não está sob este tipo de controle primário. O ambiente afeta o organismo de várias maneiras que não podem ser convenientemente classificadas como estímulos. Mesmo no campo da estimulação, apenas uma parte das forças que agem sobre o organismo eliciam respostas no modo invariável da ação reflexa. Ignorar inteiramente o princípio do reflexo, entretanto, seria igualmente desarrazoado.